Graça e paz, igreja mais linda, igreja de honra, igreja ungida, povo escolhido do Senhor, igreja do avivamento. Só quem está feliz por estar aqui nessa noite, tira o pé do chão. Cadê as células mais avivadas das galáxias? Eu estou achando que a célula mais animada é a vermelha. Não, é a vinho. A vinho é a mais animada. Não, é a azul lá atrás. Não, é a célula rosa. É a branca. Não, é a amarela. Cadê a preta? Dê um grito de júbilo. Segura a energia, segura a animação. Foi só um ensaio. Amém? Foi só um treino. Pegue a Bíblia Sagrada. Que bom estar com você aqui nessa noite. Pastor, eu não gosto desse negócio de pular não, mas você pulava para o Satanás. Aí para Deus você não quer usar a sua energia. Pega a Bíblia Sagrada e abra comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Na medida que você for encontrando, diga: eu amo a minha célula. Coloca aqui no telão. Efésios 5,16. Versão ACF. Amém, queridos? Diz assim. Leremos o verso 16 e o 17. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vou ler novamente para o melhor entendimento de todos que aqui estão. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem crê que essa palavra é de Deus? Eu também creio. Por isso eu te convido a desocupar as tuas mãos agora. Põe tua mão esquerda no teu coração, levanta tua mão direita para o alto e vamos agradecer a Deus pela santa palavra. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade que temos nessa noite de ouvir tua palavra, de nos reunirmos como igreja, de celebrarmos, Senhor, a vida, o mover do Espírito no nosso caráter, na nossa personalidade. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos porque essa noite é uma noite, Senhor, onde o desanimado sairá daqui com bom ânimo no coração, onde aquele que entrou triste sairá daqui com a alegria que vem do trono de Deus. Já dizia Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que entrou nesse lugar sem esperança será ativado na fé e trará à memória aquilo que traz esperança. Essa noite é uma noite de sarar feridas, é uma noite, Pai, de abrir algemas, é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de exaltarmos o Teu nome sem barreiras, porque as travas nós já declaramos, não aceitamos mais. Declaramos, Senhor, vamos destravar para desfrutar das promessas que Deus tem para as nossas vidas. 2022 não será igual a 2021, será infinitamente melhor, porque as travas que nós convivemos com ela em 2021, não aceitaremos mais em 2022. Traremos à memória as promessas, a chamada, o propósito, Senhor. A sepultura está aberta, Pai, e essa noite é uma noite de ressurreição. Faz, não aquilo que queremos, não aquilo que desejamos,
mas aquilo que precisamos, Senhor. Fala, Senhor, não aquilo que a nossa alma quer, mas aquilo que a nossa alma precisa. Sara-nos, cura-nos, vem com um bálsamo sobre esse lugar, Pai. E aquele que chegou aqui pesado, saia leve desse lugar. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de salvação, de redenção, de remissão. Seja uma noite, Pai, onde a Tua vontade prevaleça, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus. Sente-se, por favor, tome seu assento. Sentindo falta de bastante gente. Faltou. Quem está sentindo falta de alguém que não veio hoje? Levanta a mão aí para eu ver. Olha só. Várias pessoas não vieram. Esse tempo é um tempo de resgate, tá? É um tempo de resgate. Deixa Deus te usar para resgatar aqueles que de alguma forma foram atingidos. Vou lhe falar uma coisa. Existe uma arma muito poderosa que o inimigo usa para desanimar aqueles que estão na jornada da fé. Que arma é essa, pastor? Só vou responder se você perguntar: que arma é essa, pastor? Enfermidade. Enfermidade. Muita gente está desanimado espiritualmente. Sabe por quê? Porque adoeceu esses dias. Passou 7 dias doente. Alguns já estão há 15 dias doentes. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Tem um discípulo que eu liguei para ele agora na hora do culto, e ele disse assim: pastor, estou em casa, estou a semana inteira sem trabalhar, não consegui melhorar, uma dor no peito, e eu acho que eu devo ter adoecido do rim, de tanto remédio que eu tomei, prejudicou meu rim, porque eu estou sentindo uma dor no tórax. Olha que doideira isso. Um outro discípulo, eu fiquei sabendo essa semana, a esposa mandou uma mensagem pedindo oração, porque desde dezembro que está doente. Olha a loucura. Meu Deus, gente. A doença, claro, a enfermidade, ela é algo natural, por causa do corpo corruptível. Ela vai vir. Só que o detalhe é, o inimigo quer usá-la como uma arma para desanimar você, para travar você. E a trava, ela tem 3 ações: paralisia, desvio e retrocesso. Ensinei isso esses dias aqui. Se você não aprendeu, anota. A trava, ela tem 3 ações: paralisia, desvio e retrocesso. Quando ela não paralisa, ela desvia. Ela tira você do foco, ela tira você da jornada. E quando ela não paralisa e nem desvia da jornada, ela faz você retroceder. Olha que loucura isso. Você que passou tempos e tempos se dedicando, se entregando, se deixando gastar, como diz o apóstolo Paulo, aí de repente veio uma trava, e você começa a abortar o processo. É um aborto mesmo, é um aborto da chamada, é um aborto do propósito, sabe? Você pega, chuta o pau da barraca, que nem diz o cearense, porque veio uma trava. Claro, você vai ter uma desculpa para dar, você vai ter um argumento muito bem bolado, mas esse argumento da tua alma é a desculpa que ecoa declarando a tua trava, que você na maturidade não pode aceitar mais. Na maturidade você tem que discernir, porque o inimigo, ele não vai vir com um chifre, com um rabo e com um tridente na mão, não. Ele vai vir com sapatinhos de lã, para que você não escute as passadas dele, e ele vem disfarçado de anjo de luz, para paralisar, para desviar, e para fazer retroceder os escolhidos do Senhor. Quantos escolhidos do Senhor aqui nessa noite? Você precisa subir de nível, em maturidade, para você na maturidade, discernir o que você na imaturidade não discernia. Pastor, como que eu faço isso? Isso é com o tempo? Não. Essa maneira de raciocinar, com o tempo passa, isso é uma cilada de Satanás, é uma crença limitante espiritual.
porque o tempo não cura, o tempo passando não amadurece. Se você permanecer com as mesmas travas que você tem hoje, daqui a 10 anos, você vai ser a mesma pessoa travada que você é hoje. Não vai estar nem mais um milésimo. Você não vai estar nem mais um percentual com mais maturidade. Não vai. Por quê, pastor? Porque a maturidade espiritual, já dizia o escritor aos Hebreus, a maturidade espiritual, ela é definida pelo exercício de fé. Sua capacidade de passar por uma circunstância desafiadora, não importa qual seja a área da vida, porque existem 12. Não importa qual seja o gigante, não importa qual seja das 12 áreas da vida, não importa, se você está crescendo em maturidade, você vai discernir o problema, você vai discernir o gigante, porque na maturidade você sente, sabe, na alma madura, a percepção de que problema é bênção e gigante é oportunidade. Eu quero vitória, tem luta. Se levantou o gigante é porque tem uma oportunidade de Deus para você. Se você enfrentar esse gigante, crendo que o Senhor é contigo, crendo que esse gigante que se levantou contra ti, na verdade ele se levantou contra Deus. O que é isso? Isso é fé. Mas por que você não crê? Porque você não está ativando fé, você está caminhando com os olhos naturais. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu não caminho pela vista, mas eu caminho pela fé. Eu desafio você nessa noite a tomar a decisão de não caminhar mais pela vista, mas de caminhar pela fé, enxergar além do problema, enxergar além do gigante e não cair mais nas armadilhas de Satanás. Por quê, pastor? Porque chegou um tempo onde os filhos manifestarão a glória do Pai. A natureza geme pela manifestação dos filhos, e esse é o tempo onde os filhos se manifestarão na glória e na graça, e todos verão a glória de Deus sendo manifesta através dos filhos, um crescimento espiritual progressivo. Não haverá paralisia, não haverá desvio nem para a direita, nem para a esquerda, não haverão retrocessos. É um tempo de avanço no Senhor, porque o Espírito que habita em você é de coragem, não é de covardia. Você não é um covarde. Você pode ser que você tenha estado covarde a vida inteira, mas você não é. Remova as vestes do velho homem, do homem covarde, e se vista do novo homem, do homem corajoso. Está escrito: o Espírito que habita em você é de coragem, de amor e de equilíbrio. É o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o tempo onde os filhos vão avançar. Esse é o tempo onde os discípulos vão se erguer com paixão no coração pelas vidas. Esse é o tempo de remir o Cronos, o tempo humano. Esse é o tempo de remir o tempo humano. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: é o tempo de remir. Está escrito: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha, escute, quando você não entende a vontade do Senhor, você vive como se não tivesse nem aí. Por quê? Porque você caminha na vontade da carne,
e você não está nem aí para o tempo, e essa é a maior tolice que um ser humano pode cometer, é não estar nem aí. Por isso que eu quero trazer a sua consciência nessa noite, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se você se atentar para a vontade de Deus, você vai tomar uma decisão nessa noite. Presta atenção. Quem aqui reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, levanta a mão. Ok. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então ela é melhor do que a sua, sim ou não? Sim, ok. Se você entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que ela é melhor do que a sua, então você vai tomar uma decisão hoje. Qual decisão, pastor? Primeira, não ser mais insensato. Eu decido não ser mais insensato. Eu decido não mais viver como se nunca fosse morrer. Fale para duas pessoas, você pode morrer daqui a pouco. Está repreendido. O insensato reage dessa forma. O insensato reage dessa forma. O sensato: se eu morrer daqui a pouco, glórias a Deus, porque eu vivi a vontade dele até agora. Agora o insensato viveu a própria vontade e não esteve nem aí para o tempo. Eu não sei se você sabe, mas se existe algo que não tem como você colocar em uma conta, é o tempo. Não tem como você acumular tempo, não tem como você guardar o tempo, não tem como você colocar mais um tempinho no bolso para você usar mais tarde. O tempo passa, e quando ele passa, não tem como você retroceder no tempo. Um dia tem 1440 minutos, uma semana tem 168 horas. Todos os dias, quando você acorda e você abre os olhos, foi creditado no teu dia 1440 minutos. Só que quando você dorme, você não sabe se você vai acordar mais. Mas se Deus te der a dádiva de acordar, se Deus te der a dádiva da vida, faça valer a pena. Você tem que remir o tempo. Esse é o tempo de não perder mais tempo. Talvez você tenha perdido muito tempo, porque a ficha não caiu por causa da insensatez, por causa da imaturidade. Mas esse é um tempo de acelerar de maturidade. E aqueles que vão entrar por esse portal chamado de Kairos, quando você entra no Kairos, que é o tempo de Deus, você acelera o Cronos. E você que precisava de 10 anos para se tornar alguém em um nível de maturidade poderosa, você consegue amadurecer em meses ou em dias. Quando você entra no Kairos, e aqueles que lhe conhecem não lhe conhecerão mais, vão olhar para você e vão ficar espantados, como você é uma pessoa diferente, que agora está remindo o tempo, está valorizando cada instante, cada segundo. Você que desperdiçava o agora e não valorizava o presente, você entende que o agora é o tempo que não passa, mas que um dia passará. Por quê, pastor? Porque essa vida é passageira. E você que vive como se nunca fosse morrer, o agora que nunca passa, um dia passará para você. E é isso que você tem que compreender, que o que você fez do teu agora determinará a tua eternidade. E Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Deus te trouxe para você ouvir essa palavra e não para Ele ouvir suas desculpas, porque talvez até hoje você deu desculpas para Deus. E na maturidade que Deus está te conduzindo nessa noite, você vai abrir mão, você vai soltar esse saco de desculpas, e você vai pegar das mãos do Senhor o escudo e a espada,
couraça, o peitoral, vai colocar a tua armadura, porque você pertence ao exército do general que jamais perdeu uma batalha. E você foi recrutado por ele. Mas talvez você tenha chegado aqui como um desertor, como uma desertora, alguém que foi ferido no campo de batalha e tomou a decisão de retroceder. Porém está escrito: aquele que coloca a mão no arado, trate de não tirá-la. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente. Escute o que eu estou lhe falando. Uma vez recrutado, nunca desertor. Pastor, mas eu desertei, eu fui ferido no campo de batalha. O que aconteceu com você? Me conta, o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu com você? Me conta a tua história. Me fala o que está dentro de você aí. Vamos resolver essa treta hoje. Eu lhe desafio a não sair daqui sem resolver o que está dentro de você. Essa noite é a noite de nascer de novo. É uma noite de ressurreição. É uma noite de remover as cinzas e colocar lenha nova nessa fogueira. Conta comigo para você que está apagado sair queimando da presença do Senhor nessa noite. Nós estamos juntos, você não está só. Você se isolou, o diabo colocou esse sentimento de inferioridade no teu coração. Aí você pensa que ninguém se importa com você. Aí você passou por umas no campo de batalha e você cria estereótipos. A religião te machucou, pastores, líderes, igrejas, e você está cheio de coisa ruim no teu coração. Pois eu quero nessa noite ser a representação de cada figura que machucou você no campo de batalha. Olhe para mim nessa noite e veja a pessoa que lhe machucou. Olhe para mim, veja a pessoa que lhe machucou. Me perdoe. Me perdoe. Eu não queria fazer isso com você. Eu fiz isso com você por causa das minhas travas, por causa das minhas feridas. E uma pessoa ferida é feridora. Me perdoe. Não me julgue. Eu vou ter o julgamento de Deus. E esse é o bastante. O julgamento, a condenação ou a absolvição de Deus sobre a minha vida. Me perdoe. Eu quero te lembrar. Pode ser que você não tenha sido amado por mim como você queria, mas Deus te ama como a tua alma deseja e necessita. Me libere no mundo espiritual nessa noite. Diga o nome dessa pessoa que lhe machucou e diga: eu lhe libero no mundo espiritual agora. Faça uma liberação no mundo espiritual. Não carregue mais essa pessoa nas suas costas. Não carregue mais. Você já tem muitas cargas e muitos pesos para estar carregando isso. Se algum líder machucou você, eu lhe peço perdão por esse líder. Se um dia fui eu que lhe machuquei, eu lhe peço perdão agora. Eu sou um ser humano, eu lhe peço perdão agora. Eu não quero ver você travado. Eu não quero ver você cheio de questões mal resolvidas na alma, não. Porque você é um escolhido do Senhor. Você é uma bomba para explodir com o inferno. O Senhor escolheu você, por isso que o diabo faz de tudo para travar você. Por isso que o diabo faz de tudo para fazer você desistir. Por isso que o diabo faz de tudo para fazer você desanimar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Hoje aqui é uma Gileade espiritual. Gileade era o local onde os soldados, é a cidade que os soldados passavam para serem restaurados, curados. Eles vinham sofridos, alguns machucados, cansados, e passavam por Gileade, porque lá em Gileade tinha um bálsamo que ajudava na restauração e na cura dos soldados. Olha que doideira isso. Deus te trouxe aqui nessa noite porque tem um bálsamo que vai ajudar na tua cura e na tua restauração. Você vai sair daqui curado, restaurado,
pronto para ir para o campo de batalha, e com o Senhor na tua frente, você não perderá mais. Agora deixa eu te falar uma coisa, não vai sozinho não. Não vai sozinho não. É muito bom que seja no mínimo 2, porque se um cair, o outro levanta. Jesus tinha 70, ele dividiu de 2 em 2 e mandou eles nas cidades. Jesus poderia ter pensado assim: vou mandar de 1 em 1, porque vai em 70 lugares. Mas Jesus não mandou assim. Por quê? Porque é bom que seja no mínimo 2. Porque se um não estiver bem, o outro levanta. Para de caminhar sozinho, para de se isolar, começa a fazer conexões espirituais com pessoas de Deus. Seja sincero com você mesmo. Olha, vou te ensinar uma coisa, vou te ensinar 2, escreva: errar é humano, primeira. Segunda, pedir ajuda é necessário. Anote: errar é humano, primeira, anote. Segunda, pedir ajuda é necessário. Seja humilde. Quebre essa barreira do orgulho. De quem foi que você herdou esse orgulho? Foi de seu pai ou foi da sua mãe? De quem foi que você herdou esse orgulho? Pega esse saco de orgulho e joga fora. Sabe quanto que você é grande? Diga quando, pastor. Só vou responder quando você perguntar quando, pastor. Você é grande. Você fica por cima quando você vai por baixo. Você é grande quando você é pequeno. Jesus disse: o maior no reino de meu Pai é o que mais servir dentre os homens. Tem que ser muito grande para poder se diminuir. Tem que estar muito por cima para ter humildade para ir por baixo. Para reconhecer que precisa de ajuda, para baixar a crista, para tirar as sandálias dos pés, para descer das sandálias do orgulho, da altivez, da soberba, sabe? E calçar as sandálias da humildade e reconhecer: sozinho eu não consigo, eu preciso estar em comunidade, eu preciso estar no corpo. Porque o membro precisa estar perfeitamente conectado. Arranca o braço para ver se esse braço fora do corpo tem vida. Nananim, nanão. Um membro fora do corpo não tem vida. Tem que ter humildade para reconhecer: eu preciso estar conectado no corpo. Ah, pastor, mas é muito problema. Onde tem pessoas tem problema. Se deixar você sozinho dentro de uma casa, essa casa vai ser cheia de problema. Quer acabar os problemas dentro dessa casa? Sai de dentro da casa para você ver. Onde tem pessoa tem problema. Seja humilde para reconhecer que o outro tem problemas, mas você talvez tenha mais do que ele. E em meio a todos esses problemas, nós precisamos uns dos outros. E no desenvolver das obras do Espírito, nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a ser gentis, nós vamos aprender a ter temperança, domínio próprio. O que é isso? Exercício de fé, desenvolvimento de maturidade, que faz a gente desenvolver relações assertivas, que faz a gente se relacionar melhor, que faz a gente compreender mais o outro em vez de julgá-lo. Temos uma necessidade extrema de sermos compreendidos, mas o mínimo de flexibilidade para compreender o outro. Quão terrível é as suas relações se você for assim. Quão difícil é de se entender você com o seu cônjuge, ou você com seus irmãos, ou você com seus colegas de trabalho, quanto mais dentro de uma igreja. Quanto mais maturidade nós desenvolvemos, quanto mais valorizamos esse tempo chamado agora, quanto mais nós nos desenvolvemos no Senhor, mais nós conseguimos desenvolver relações de forma assertiva, perdoando, amando, compreendendo. Poxa, aquele irmão está com cara feia, deve ter acontecido alguma coisa com ele, e ele está assim. Na imaturidade, o irmão está com cara feia,
Irmão, passa por mim, não dá nem um sorriso, passa por mim com cara feia. Aí você pensa que tudo é relacionado a você. Você pensa que você é o centro das atenções. Você pensa que é só você que tem problema. Talvez o irmão que passou com cara feia na sua frente está passando por um problema muito maior do que os seus problemas. Mas você se coloca no centro das atenções. E quer porque quer que o irmão que está precisando de ajuda pare para lhe dar um sorriso, porque a sua alma carente quer que esse irmão tenha a obrigação de lhe dar um sorriso, quando na verdade você deveria ter dado um sorriso para o irmão. Plante para você colher. Você pode transformar um dia nublado em um dia ensolarado. Você pode transformar uma noite densa em uma noite estrelada, linda. Basta você sair da tua vontade e começar a se conectar com a vontade do Senhor. Basta você abrir mão da sua insensatez e começar a remir o tempo a partir de agora. Eu perdi muito tempo julgando, eu perdi muito tempo apontando, eu perdi muito tempo criticando. Agora eu vou remir o tempo. Eu vou amar mais, eu vou servir mais, eu vou me conectar mais, eu vou compreender mais, eu vou perdoar mais. Chegou o tempo, e esse tempo é agora, esse tempo é hoje, esse tempo é esse instante de me entregar por completo ao Senhor, sem reservas. É o tempo de remir o próprio tempo, porque o Senhor me chamou, e hoje é o dia de não dar mais as costas para Deus. Qual que é a desculpa que você tem dado? Eu aceito Jesus depois. E quando você aceita Jesus, você diz assim: eu me batizo depois. Qual que é a diferença de aceitar Jesus e se batizar? Nenhuma. Nenhuma diferença. O correto é a pessoa que aceitou Jesus aqui, ela já mergulha aqui dentro. Tá bom, pode parar a mangueira. O correto é a pessoa que aceitou Jesus aqui, já tibum, aqui dentro. Por quê? Porque o batismo nada mais é do que a expressão pessoal da minha decisão de receber Jesus como Salvador. Então, se eu recebi Jesus como Salvador, eu faço uma expressão pública dessa confissão me batizando. O batismo nada mais é a imersão, o sepultamento da velha criatura, para que agora eu venha viver em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Agora você foi ensinado errado. Você aprendeu que quando você aceita Jesus, você tem que passar por um curso de 3 anos. Depois desse curso de 3 anos, você ainda acha que você não está preparado para se batizar. E aí quando termina o curso, você diz assim: não estou preparado não. Aí depois de 10 anos de fé, você chega para o pastor da sua igreja e diz: pastor, eu quero me batizar. Aí você se batiza, e os irmãos que lhe conhecem há mais de 10 anos, chega para você e diz assim: seja bem-vindo. Não faz sentido isso. Como assim, gente? Eu recebi Jesus, eu tenho que me batizar. Eu recebi Jesus como meu Salvador, eu tenho que me batizar. Para que exemplo melhor do que o exemplo do eunuco? Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Verso 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Versículo 28. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Verso 30. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lê? Segura. O Senhor falou para Felipe: vai para determinado lugar. Quando ele chega em determinado lugar, o Senhor direciona Felipe de novo. O Senhor também vai te direcionar. O Senhor também vai falar contigo: vai para determinado lugar. O Senhor também vai te ministrar, vai dizer: vai falar com determinada pessoa. Agora, não seja você covarde. Não seja você um covarde que escuta a voz do Senhor e finge que não ouviu. Pastor, por muito tempo eu fiz isso, pois chegou o tempo de remir o tempo. E a partir de hoje, mesmo que você fique com vergonha, mesmo que você fique com medo, mesmo que você fique com timidez, você vai com timidez mesmo, você vai com vergonha mesmo, você vai com medo mesmo. Por quê? Porque não é você que vai falar, é Deus que vai falar através da tua vida. E está tudo certo. Quando Moisés disse: não, eu não, ele começou a dar as desculpas: minha língua é pesada, bebê, bababá. E o Senhor disse: eu vou contigo, eu vou falar através de você. Acabou-se. Quando Gideão disse: Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Aí o Senhor disse: olha, vai, eu te envio e eu vou contigo. Acabou-se. Não importa as tuas desculpas. O que importa é que o Senhor te chamou, Ele está te enviando, Ele está dizendo para você fazer algo e Ele vai contigo. É isso que importa. Então só se levanta, se dispõe, levanta a cabeça e vai. E Deus vai te usar. E foi assim com Filipe, continuando, versículo 31. E ele disse: como poderei entender? Filipe disse assim, né? Entendes tu o que lês? Aí versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha que forte isso, gente. E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. O que tem de gente sedenta atrás de alguém para ensinar a palavra não é brincadeira, gente. E você está aprendendo aqui toda semana. O que tem de gente querendo alguém para ensinar não é brincadeira. E você acha que não. Tem aqueles que são arrogantes, mas tem aqueles que são sedentos, como o eunuco aqui, como o etíope aqui. Como que eu vou aprender se não tem ninguém que me ensine? O cara rogou aqui, implorou aqui suplicou para que ele subisse e tirasse um tempo para ensinar a ele. Uau, meu Deus. Deus vai colocar muitas pessoas diante de você, sedentas da palavra de Deus. Seja você o transbordo do Senhor nessa geração. Derrame água viva sobre as pessoas, que quando elas beberem, elas vão dizer: é isso que eu quero. Meu Deus, eu nunca experimentei isso na minha vida. Pastor, mas tem tanta igreja aí, mas não é todo mundo que tem água limpa. Essa é a diferença. Tem muita igreja, mas não é todo mundo que tem água limpa. Quando você começar a derramar, as pessoas vão dizer: eu nunca experimentei isso. Eu nunca com 10 anos de fé, com 20 anos de fé, eu nunca experimentei, eu nunca passei por isso. É a primeira vez que eu estou sentindo isso. É isso que eu quero. Onde você estava esse tempo todo? É isso que você vai ouvir. Sabe por quê?
porque o Senhor te escolheu, o Senhor te recrutou, e você tomou a decisão nessa noite de não ser mais um desertor, você tomou a decisão de se posicionar, de remir o tempo, de não ser mais uma pessoa insensata, de valorizar a vontade do Senhor, e você tem água limpa para dar para as pessoas. O eunuco implorou: sobe e me ensina. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Versículo 33, diz assim: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Versículo 34, e respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele pergunta, o profeta está falando de quem aqui? E aí, de si mesmo ou de algum outro? O eunuco pergunta. Aí 35, então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. As pessoas vão lhe fazer perguntas, e você vai abrir a boca, usando a escritura, você anunciará a Jesus, assim como Filipe fez. Acho que você não entendeu. As pessoas vão lhe fazer perguntas, dentro da tua casa as pessoas vão te fazer perguntas, no teu colégio as pessoas vão te fazer perguntas, no teu trabalho as pessoas vão te fazer perguntas. Eles vão perguntar assim: como é a tua igreja? Eles não estão querendo saber como é a promessa de vida. Não fale da promessa de vida, você não precisa falar da promessa de vida. Como é teu pastor? Eles não estão querendo saber como é o pastor Alisson. Não fale de mim, você não precisa falar de mim. Não fale, não fale. O pastor, e o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo saber de Jesus. Eles não ouviram de verdade sobre Jesus. Quando as pessoas perguntarem como é tua igreja, como é teu pastor, como é lá na tua igreja, de que igreja que tu é, sabe o que é que você vai fazer? Você vai abrir sua boca nas sagradas escrituras e vai começar a anunciar Jesus para essas pessoas. Você está entendendo isso? Não é o pastor Alisson que transforma, não é a promessa de vida que transforma, é Jesus que transforma. Nós temos que anunciar Jesus. Pare de convidar as pessoas para vir para cá, convide as pessoas para ir para Jesus. As pessoas querem vir para cá e não querem ir para Jesus, não adianta de nada. As pessoas têm que serem ensinadas a ir para Jesus, ir para Jesus, e se transformarem em um templo para Jesus, e se tornarem templo e morada de Jesus. Meu Deus, foi assim que Filipe fez. Quando o eunuco perguntou, está escrito aqui, versículo 35, coloca no telão, verso 35. Então Filipe abriu a sua boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa... O quê? O quê, gente? Não está aqui não, no telão? E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aleluia. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou
agora batizado, o seu caminho. Essa é a hora que você dá pelo menos uma rajada de língua estranha aí no seu lugar, um grito de glória, e com júbilo no coração, você cria esse desejo de continuar o teu caminho nessa noite, depois de voltar para Jesus, ou de receber Jesus, se batizar e seguir o teu caminho jubiloso, porque você entendeu que esse tempo é o tempo de remir o tempo, e o tempo chamado agora, que é o único tempo que não passa, um dia passará, porque tudo passará, céus e terras passarão, mas a única coisa que não passará é a palavra de Deus. Um dia o agora passará, por quê? Porque a morte é certa, mas não tema a morte física, porque a morte física, para aqueles que estão em Cristo, é apenas uma ponte para uma vida vindoura, para um reino vindouro, que já chegou e reinaremos eternamente com Ele. Mas para aqueles que não estão em Cristo, a verdadeira morte tem que ser temida, que é a segunda morte, é a morte eterna. Essa morte você tem que temer. Pastor, mas de que eu preciso? Você precisa de Jesus de verdade. Você precisa abrir mão da tua vontade, do teu orgulho, deixar de ser insensato e se voltar para a vontade do Senhor.